ele entrou e começa a vigorar agora o fim do Vale Transporte, senhor presidente. Ele editou a medida provisória que dá condição ao empregador, senhor presidente, pagar em dinheiro o Vale Transporte. Nós que fazemos parte de uma frente parlamentar pela desoneração do transporte, pelo barateamento da passagem de ônibus, nós não podemos aceitar isso. É o fim de uma instituição, de um benefício, o maior benefício no último século para os trabalhadores, senhor presidente. Há 20 anos existe o Vale Transporte. E chega o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, fala o seguinte: você que é empregador, você não precisa pagar mais o Vale Transporte. Você vai poder, em vez de dar o Vale Transporte, vai dar o dinheiro. Vai dar o dinheiro para o trabalhador, senhor presidente. Com isso, o que vai acontecer? O empregador vai chegar perto do trabalhador e vai falar o seguinte: só quero te pagar 50%, você assina aqui. Já que eu não preciso te dar papel, posso te dar em dinheiro. O brasileiro, nós estamos no Brasil, eu estou falando aqui porque nós estamos no Brasil. Se chegar perto do brasileiro, do trabalhador e falar: você quer o Vale Transporte para garantir a sua condução até o seu trabalho durante 30 dias, ou você está querendo dinheiro? Ele vai virar e falar assim: eu quero dinheiro, eu quero 50% desse dinheiro, porque eu vou fazer isso, aquilo, outro. Então, senhor presidente, eu deixo aqui o protesto. Estaremos na minha Comissão de Trabalho e Ação Social fazendo uma discussão com todos os segmentos, principalmente com o BH Trans, com segmentos da sociedade, em todos os níveis, para mostrar a falta de senso de uma medida provisória dessa natureza, que foi a medida provisória número 280 da última quinta-feira, senhor presidente. Para se ter uma ideia, em Brasília, 65% da população, do usuário do transporte público, ele usa, senhor presidente, o Vale Transporte. E o que vai acontecer em Rio e em São Paulo? Para se ter uma ideia, eu tenho um dado para passar aqui para os senhores deputados e telespectadores da TV Legislativo. Eram assaltados antes do bilhete único, ou antes desse cartão que nós temos aqui em Belo Horizonte, na cidade de São Paulo, era assaltado 12 mil ônibus por mês. Isso aí, depois da aplicação do Vale Transporte e do cartão, senhor presidente, passou para 12 mil. Senhor presidente, estaremos falando e discutindo na comissão. Nós vamos fazer também na Comissão de Trabalho e Ação Social o lançamento da frente parlamentar para um transporte coletivo com preço justo, senhor presidente. Trabalhar pela desoneração. E também já marquei na nossa agenda agora uma reunião para os moradores do bairro Carlos Prates e Padre Eustáquio. A expectativa que foi levantada com o centro administrativo no aeroporto Carlos Prates e retirada agora, transferindo para o Jockey Club. Essa expectativa e uma geração de emprego, recém do governo do estado, vai ter que colaborar com esses moradores dali. Também estarei fazendo e convidando todos os deputados para participar sobre o projeto que passa para a iniciativa privada do Mineirão para Cruzeiro, Atlético e América. Agora, senhores deputados, senhoras deputadas, nós que militamos e trabalhamos, Rogério Correia, pelo transporte em Belo Horizonte, um transporte digno, nós temos que deixar aqui, senhores deputados, o protesto dessa casa, o protesto dos deputados do PT, o protesto de todos os deputados, com o maior aumento até hoje dado ao metrô de Belo Horizonte, ao Demetrô de Belo Horizonte. O usuário do transporte público vai pagar e está pagando, senhor presidente, com autorização do governo do Partido dos Trabalhadores, mais de 37% de aumento. Pior do que isso, só o aumento no estacionamento lá no aeroporto de Confins, que de R$12 por dia passou para 18. 50% foi o aumento que o PT deu para os carros que estão estacionados no estacionamento lá de Confins da Infraero. Um projeto que vai cair por água abaixo.
agora dá 37% de aumento. E, senhor presidente, finalizando, eu não poderia deixar de falar da matéria hoje do jornal Estado de Minas sobre nepotismo. Eu conversava com o repórter ontem, falei, senhor repórter, colega de profissão, eu não tenho 3 funcionários no meu gabinete, eu tenho sim 2. Uma é minha esposa, que trabalha comigo há 18 anos, outro é o meu advogado, que é meu cunhado, é o Wander, que olha toda a parte lá no gabinete. Agora, a que foi colocada é o Eulália, essa eu não tenho. Eu falava com o repórter do Estado de Minas ontem, ele falou, mas nós falamos. Tudo bem, falou pequenininho, colocou desse tamanho, senhor presidente. Eu acho que o jornal tem que pensar um pouquinho mais. Agora, sobre essa lei, senhor presidente, ela está acabando, finalizando com a instituição casamento. Casamento, senhor presidente, que nós estamos vendo vários cargos, são juízes que deixaram as suas esposas, terminaram o seu casamento e começaram a namorar com a secretária. Resumindo, senhor presidente, casaram depois disso com a secretária continua trabalhando com o marido, que é juiz, que depois ele separou o casamento, e aí está casando com a secretária. Se isso acontecer em vários órgãos, senhor presidente, aí que vai ter o casamento desoficializado, porque vai ter muito político, não só aqui, mas em Brasília, em Câmara, que vai assumir definitivamente a relação com a secretária, com aquela outra, a outra, senhor presidente, porque olha aqui, ó, colocar no gabinete de juiz, no gabinete de deputado, colocar a esposa não pode, mas amante pode, senhor presidente, porque a lei é clara. Se você hoje coloca uma esposa que já está trabalhando com você antes de começar a trabalhar, você pode trabalhar. Então, o que é o nepotismo que a gente vê? Eu acho que temos que levar isso com mais seriedade e mostrar. E a casa, senhor presidente, vai assumir da melhor forma possível quando vier uma determinação de Brasília. Conversamos isso ontem dentro da Unali. Muito obrigado. Com a palavra.